A paz de novo. Eu quero primeiramente agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade, aos pastores pela confiança. E antes de começar a ministrar, eu não poderia deixar de cantar, de adorar, porque isso vem realmente do Espírito Santo. Eu até cheguei e passei primeiro pro Luquinha, mas depois eu pedi pro irmão ver se ele conhece. Eu acredito que os irmãos não conheçam essa letra, mas é uma letra de uma adoradora muito abençoada. Pode ficar aqui? E esse louvor ele fala muito comigo. Ele fala muito comigo. E eu acho que se os irmãos quiserem fechar os olhos, quiserem só prestar atenção na letra, fiquem à vontade. Apesar das feridas... Errei, irmão, vou começar de novo. É que ele é muito bonito. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Deixa Deus usar o vaso. Amém? Irmãos, eu vou ministrar sobre a oração que liberta e faz acontecer o chamado. E eu quero começar falando um pouco de oração. É claro que todos os irmãos têm o seu conceito sobre a oração, né? A oração, eu vou definir um pouco o que ela significa para mim. Para mim a oração, ela é o espelho interior, né? É o meu espelho interior, né? Ela é a minha comunicação com o Senhor Jesus, com o nosso Deus. Quando nós estamos ali, estamos sentados em algum lugar, ou então estamos no nosso quarto, estamos num momento triste ou num momento alegre, e naquele momento nós vamos expor, ou nós vamos pedir, ou nós vamos nos alegrar com o Senhor. Ou tem momentos que nós vamos chegar no Senhor e vamos nos expressar ali com Deus, vamos falar: ai Deus, está acontecendo isso na minha vida, Senhor, não está legal, né? E você começa expressando esse sentimento com o Senhor. Tem pessoas que falam mais bonito, né? Que fala: Senhor, meu Deus, meu Pai, né? Eu não consigo fazer dessa forma, mas quem faz também é bonito, né?
Tem pessoas que oram assim, mas tem pessoas que expressam de outra forma, é um bate-papo mesmo. Ai Deus, olha, hoje tá legal, nossa Senhor, hoje o Senhor caprichou no dia. Então tem várias formas de você expor e várias formas de você pedir para o seu Pai, para o Papai, para o nosso Deus. O importante é que nós expressamos para o Senhor as nossas vontades, as nossas ilusões, as nossas desilusões, né? As nossas verdades, as nossas não tão verdades. Isso que o Senhor Ele quer ouvir de cada um de nós, né? E hoje o meu exemplo de oração, eu quero usar hoje, é o exemplo de Jó. Às vezes até é estranho soa, né, falar de Jó, da oração de Jó, mas quando eu fui ler o livro de Jó, ele me chamou muito a atenção pela integridade da oração de Jó, né? Eu gostaria muito que os irmãos abrissem lá no capítulo 1 de Jó, no versículo 20. Irmãos, vocês vão ver eu tomando bastante água, porque minha garganta ela está um pouco ruim, então às vezes é até chato, mas vocês me perdoem, viu? E lá no livro de Jó, no capítulo 20, eu vou ler na minha Bíblia porque eu fico mais confortável, então vocês, por favor, não reparem. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: "No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Eu vou voltar um pouco no capítulo 1, lá no início do capítulo 1, mas não precisa voltar. Eu vou só explicar para vocês entenderem a minha linha de raciocínio, tá? Aqui a Bíblia ela vai relatar que os anjos eles vão se apresentar ao Senhor Deus, e Satanás, como sempre intrometido, ele vai também. E quando ele chega lá, o Senhor Deus começa a bater um papo com ele. "Ah, você tem observado o meu servo Jó?" E nesse papo, eu não preciso de ler, depois vocês leem em casa. E nessa conversa, o Senhor ele vai falando, vai dando algumas características do seu servo Jó. Vai falando: "Meu servo fiel, um homem íntegro, um homem que foge da aparência do mal." Irmãos, são atributos que com certeza você e eu adoraria que o Senhor falasse de nós. Com certeza. Jesus, fale isso de mim quando ele for falar de mim para o Senhor. Eu orei na hora que eu li isso. "Ai, Senhor, tomara que isso aconteça comigo." Né? E isso realmente é muito bonito. Aí o Senhor ele fala para o Senhor. É claro, você cerca ele de tudo. E nesse relato, o que ele fala para Satanás? Ele autoriza ele: "Tudo bem, então vai." E como ele faz o papel dele muito bem, Satanás, lá em João 10:10, fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele corre no capítulo 1 aqui e vai fazendo tudo o que ele pode fazer. Ele vai, mata os seus empregados, os empregados de Jó. Ele mata os seus camelos, mata os seus camelos, rouba as suas ovelhas. Ele começa a fazer tudo isso aqui no capítulo 1 de Jó. Só que acontece a coisa mais terrível aqui em Jó, no capítulo 1, que é o falecimento dos seus 10 filhos também. E quando acontece isso, o outro servo vai lá e conta isso para Jó, é onde também ele vai falar isso que nós acabamos de ler aqui. Ele vai se prostrar, com certeza em oração, em pranto: "Senhor, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor." Irmãos, só Jó mesmo para ter essa reação. Muitos de nós aqui, talvez, nem todos, mas eu me incluo nesse quase todos, eu ficaria muito mal, muito mal, não teria essa atitude de Jó. Mas Jó, ele era íntegro e ele teve essa atitude. E glória a Deus por isso. Continuando aqui no versículo 2, acontece outra surpresa para Jó. Aí ele recebe a notícia que ele adoece, ele fica doente com uma doença terrível, uma enfermidade terrível. Alguns falam que eram
hanseníase, outros vão mais a fundo. Alguns teólogos dizem que era umas úlceras muito profundas que poderiam até quase chegar nos seus ossos e fediam muito e era horrível. Eu acredito muito nessa tese desses teólogos, e era muito triste. Porém, lá no capítulo 2, lá no versículo 10, a mulher de Jó, que já estava em luto, tinha perdido tudo, estava muito, o seu emocional abalada, ela fala para Jó assim. Quer colocar lá no capítulo 2, no versículo 10? Ela vai falar para Jó. No versículo 9, desculpa, Felipe. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Quando eu li esse não pecou com os teus lábios, isso me chamou muita atenção. Porque, irmãos, a oração de Jó, até o capítulo 1 ali, quando ele vai falando, saí do ventre da minha mãe, todo bonitinho, e depois aqui no 2, quando eu li isso, me chamou a atenção, porque no 3, quando nós vamos ler o 3, ele vai falar assim no 3: depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, dia do seu nascimento. Disse Jó: pereço o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Aí lá no 7 ele vai falar: seja estéril aquela noite, e dela seja banido os sons de júbilo. Aí no 8, amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Aí lá no 11, porque não morri eu na madre, porque não expirei ao sair dela, porque houve regaço que me acolhesse, e por que peitos para que eu amamentasse? E assim por diante, irmãos. É daqui para baixo, já começa a orar e a falar toda aquela oração linda que ele falou ali para Deus no 1 e no 2, no 3, e nos diantes, ele esquece, irmãos, ele esquece, e vai expondo tudo que realmente estava no corpo dele. Quando eu li isso, eu assustei, sabe por quê? A gente lê Jó, a gente acha lindo, porque ele expôs ali no 1 e no 2, tudo bonitinho. Aquela oração que eu tinha comentado: meu Deus, meu Pai. Aquela oração muito bonita que nós fazemos, que eu e você nós fazemos, né? Quantos de nós não fazemos uma oração dessa? E no nosso pensamento, no nosso sentimento, não tem nada disso. Está como Jó, que depois vai expor realmente: ô Senhor, por que então que o Senhor não me matou lá no ventre da minha mãe? Para que aqueles peitos lá que amamentou? E quando nós lemos os versículos para frente, é pior, irmãos. Jó, ele afronta Deus, ele afronta. Jó, ele desrespeita Deus quando a gente lê. Só que, quando nós analisamos, Jó não estava errado. Ele não estava errado porque ele realmente expôs o que estava nos seus sentimentos, no seu coração. Ninguém esconde nada do nosso Deus, do Espírito Santo. Muitas das vezes nós chegamos na igreja, chegamos no nosso serviço, chegamos no nosso cônjuge, com o nosso sorriso, com nossas palavras de mel, linda. Só que aqui dentro, irmão, nós estamos falando tanto, estamos pensando tantas coisas ruins, estamos tão podres e falando tantas coisas belas, assim como Jó, estamos fazendo rituais, e isso não agrada ao Senhor. Jó estava desse jeito. Lá no capítulo 1, quando o Senhor falou para Satanás de Jó, claro que o Senhor já sabia o que ia acontecer, lógico que isso já sabia, mas o Senhor sabia que Jó era íntegro e não ia decepcioná-lo. Nós não podemos decepcionar o nosso Deus. As nossas orações, irmãos, têm que ser íntegras como a de Jó. Nós temos que nos rasgar,
como Jó foi, colocar realmente o que se passa. Senhor, olha, realmente eu estou pensando isso até do Senhor, sim. Ó Deus, eu não estou bom com o Senhor, não. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? É culpa do Senhor. Jó, ele colocou isso, irmãos. Afrontou. É feio fazer isso? Feio. Quando eu comecei a ler isso, eu falei, Senhor, que feiuras. Que feiuras que Jó fez. Eu coloquei o nome de feiuras e coloquei as minhas feiuras também diante de Deus, irmãos. E realmente são feiuras. Não tem outro nome para colocar. São feiuras que todos nós temos, que tem que ser colocada assim diante de Deus, porque senão nós somos hipócritas, nós somos pessoas, somos iguais aos fariseus. Jó, ele jogou no lixo todos os seus farisaísmos. Ele jogou no lixo. Olha, eu não quero, Senhor, olha, eu penso isso realmente do Senhor. O Senhor é assim, o Senhor me abandonou, o Senhor me deu tudo, o Senhor tirou, o Senhor me deixou aqui, ó, feio, podre, me tirou tudo, matou meus filhos, o Senhor me abandona, irmãos. Isso daqui vai longe, os relatos dele. Ele fala para o amigo dele fala, ixi, aqui é a história comprida. Olha, mas olha, o negócio aqui é quente. Só que, para resumir, lá no capítulo 30, 35 mais ou menos, aí o Senhor mostra para Jó quem é ele. Aí ele vai falar assim, nas minhas palavras, claro. O que você está pensando? Vai virar homem para você falar comigo? Aí ele vai começar também a afrontar Jó. Então vira aquela briga dos dois ali. E é claro que lá no 40, 42, nós vamos ver a restituição na vida de Jó pela sua integridade, né, pela sua fidelidade, pela sua exposição, que de fato ele realmente foi. E, gente, a história de Jó realmente é linda, né? Mas tudo começou com a oração sincera. Claro, a oração não tão sincera, de lábios, que está aqui, com seus lábios não pecou, mas sua mente, irmão, estava... Olha, irmãos, vamos sondar as nossas mentes, sabe? Não vamos permitir que nossas mentes seja como no início de Jó foi, que nós possamos vomitar na presença do Senhor o que realmente pensamos contra o próprio Deus, contra os nossos esposos, contra os nossos pastores, contra os nossos irmãos, contra os nossos patrões, contra todos, diante de Deus. E Ele traz cura, irmãos, porque Ele trouxe na vida de Jó. Essa oração é a oração de integridade. E não tem como falar de oração sem falar de intercessão, porque a oração, nós estamos orando, nós começamos a interceder. É sempre assim, a gente está orando, lá, estamos tendo um papo ali com Deus, e de repente, ai Senhor, abençoa o fulano, minha família, o meu pai, a minha mãe, ai Deus, a situação. Aí você vai começando a interceder sem saber, gente. É assim que funciona. Olha como é que é lindo isso, né? Deus, Ele é perfeito, né? E a gente ainda pensa que nós não somos intercessores. Todos nós somos intercessores, porque nós começamos a interceder sem saber, né? Então, a intercessão, o que é intercessão? Licença, irmão. Perdão. A intercessão é quando eu me coloco a favor de alguém, diante de alguém, que esse alguém é Deus. Então eu vou me colocar no lugar de uma pessoa, diante de Deus, e vou interceder por ela. Não importa a situação, não importa a pessoa, eu vou lá diante de Deus. Senhor, o fulano está passando por isso, tenha misericórdia, Senhor, ajuda. Senhor, envia anjos ministradores, envia anjos guerreiros. Aí você vai enviando todos os anjos na vida da pessoa para ajudar ela, né? Essa é a intercessão. E Deus, Ele nos deu essa autoridade para que possamos interceder por cada pessoa, por pessoas. Isso é lindo, irmãos, né? E Paulo, ele também nos orienta também a orar, a interceder um pelos outros. E eu não posso deixar de falar de intercessão, né, sem mencionar o maior intercessor de todos os tempos, que é o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E todos os intercessores que estão lá na frente, vamos dizer assim, gostam de falar do Getsemane, né? Por que gostam de falar do Getsemane? Porque o Getsemane, ele nos ensina muito sobre intercessão.
Porque o Getsemane, irmãos, ele foi o lugar da prensa, o lugar onde Jesus, ele foi exprimido. Jesus, ele foi exprimido ali no Getsemane. E há um paralelo ali no Getsemane, que Jesus, ele foi exprimido, e onde a azeitona também é exprimida, e da azeitona flui o azeite, e do azeite, irmãos, e o azeite, ele vai ungindo sacerdotes e reis e príncipes. E quando Jesus, ele vai ali, faz a vontade do Pai, é exprimido ali no Getsemane, flui o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que capacita cada um de nós para pisar em serpentes e escorpiões. Nós somos, a igreja é esses sacerdotes, a igreja, ela é esses príncipes. Eu e você, nós somos esses sacerdotes, nós somos ungidos, nós somos capacitados por Deus para pisar em serpentes e escorpiões, e nós sermos intercessores para ir lá aonde o diabo, ele tem massacrado vidas, massacrado a nossa família, massacrado muitas das vezes nós mesmos dentro das igrejas, e declarar que isso já caiu por terra pelo poder do sangue de Jesus. Só que isso, irmãos, é através de oração, da intercessão. Então a igreja, ela tem que ser despertada para ela entender o poder da oração, o poder da intercessão, o poder que foi feito, que Jesus, ele conseguiu, ele conquistou lá no Getsemane. Mas para isso nós vamos ter que ir lá em Mateus 26. Vamos lá em Mateus 26. Mateus 26, 36, que vai falar assim, eu vou ler no meu, tá? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e os dois discípulos, que é o filho de Zebedeu, que é João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem por uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orar, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tentação, irmãos. Deixa eu dar só uma explicaçãozinha sobre tentação. A tentação na libertação, ela é muito pontuada. E eles definem tentação como movimento espiritual, no mundo espiritual, uma estratégia maligna no mundo espiritual, para que o homem, ele seja corrompido, o homem, ele seja podre, totalmente podre, para que ele não tenha o Espírito Santo, ele não tenha ali talvez o sangue de Jesus, para na hora das suas maiores dificuldades, ele vencer. Então, há uma conspiração no mundo espiritual para na tentação você e eu, o Espírito Santo ali, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, achar corrupção em nós. Então, sempre está esse movimento nas regiões celestial. Então, é importante a gente dar sim uma ênfase aqui sobre a tentação que o Senhor Jesus está falando aqui, para a gente vigiar e orar para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Vamos fazer uma ponte aqui, ali no nosso amigo Lucas, aqui, Lucas 22, Lucas 22, 30...
Lucas 22:39, ainda continuando aqui do Getsemane, porque ele tem um detalhe aqui importante. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava. Quando eu li esse aqui, 1 tiro de pedra, eu não sabia o que era. E eu fui lá no Google e perguntei: Senhor Google, o que é 1 tiro de pedra? Ele respondeu assim: é de 20 a 30 metros. Aí eu pensei na minha cabeça, bom, claro que na cabeça, eu pensei, 1 tiro de pedra dá essa distância, então dava para os discípulos ouvir ele orando. Dava sim, porque ele estava angustiado. E quando a gente está angustiado e orando, a gente ora alto. Não tem como você orar angustiado e orar baixo. Até tem, mas eu acredito que... Porque ele estava muito inconformado. Ele ia e voltava. Ora comigo. Gente, ora. Né? Ora comigo. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e ajoelhou e orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Irmãos, quando eu li isso daqui também, eu fiquei admirada. Sabe por quê eu fiquei admirada? Irmãos, os discípulos, amados do Senhor Jesus, lá ele pedindo para orar e voltando. E ora comigo, irmãos, ora. Ora comigo, não dorme, vigia, irmãos, ora comigo. Aí eu fui lá no WhatsApp e no Facebook. Sabe por quê eu fui lá? Quantas vezes há uma mensagem lá no Facebook, no WhatsApp, de vários irmãos pedindo oração para um irmão, pedindo oração para pessoas, e às vezes nós não temos um amém, ou então não temos, sabe, passa tão desapercebido. E eu fui aqui em Jesus, o próprio mestre queria ouvir um amém, queria ouvir assim, ó, assim seja, vai dar certo em nome de Jesus, essa situação está repreendida em nome de Jesus, está ligado em nome de Jesus. O diabo não tem poder para atacar essa vida em nome de Jesus. Nós como igreja, nós ligamos em nome de Jesus, nós desligamos isso em nome de Jesus. Nós vamos levantar um clamor em nome de Jesus. Jesus queria isso aqui, irmãos. Jesus, ele queria isso. Imagine nós, quando nós pedimos um clamor, quando você pede um clamor, quando alguém lá no Facebook pede um clamor, eles querem ouvir isso, quer ouvir que alguém está ali que alguém está ali pagando um preço com oração, está ali amarrando as trevas, irmãos, está ali falando assim: olha, de que diabo, imposição, você não vai vencer não, o meu irmão ele já tem um escape pelo poder do sangue de Jesus, bata em retirada agora, em nome de Jesus, porque nós temos esse poder. Não lemos aqui no Getsemane? Então nós temos esse poder. E Jesus, ele queria isso, mas os discípulos, eles não estavam atentos, eles estavam dormindo. E muitas das vezes nós nos encontramos assim, dormindo também. E nós temos que acordar, irmãos, nós temos que nos despertar na oração. Tudo acontece pelo poder da oração. Não vamos desfazer da oração, irmãos. Se nós queremos ter vitória, se nós queremos que os ministérios cresçam, que os casamentos sejam transformados, que os empregos sejam uma bênção, que nós queremos vitória naquilo, irmão, não tem jeito. O caminho é a oração. Se não for a oração a base, não vai ter a base, vai desmoronar. Pode ser tudo muito lindo, mas sem a oração não vai romper. Fran, mas eu oro. Que bom. Ora mais então, irmãos, vamos orar mais. Jesus, ele queria isso, e ele não teve. E sabe por quem que ele foi confortado? Ele foi confortado por um anjo. Só que anjo, irmão, não sente, anjo não é humano, anjo não sente dor, anjo não sabe o que é aflição. Anjo não sabe, mas teve que ser o anjo. Amém, que sejamos também confortados pelo anjo. Mas nós queremos ouvir palavras, queremos ter força dos irmãos próximos. E Jesus queria isso, o próprio Cristo queria isso. Nós precisamos dos irmãos. Está orando com a gente, né? Amém, irmãos?
Isso aí, vamos orar. E vejamos também lá em Atos 20. Atos 20, Atos 20. Atos 20, 36. Atos 20, 36. Só que eu vou começar um pouquinho no 24, vou pulando, viu? Porém, nada considero a vida preciosa. Paulo está falando. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cesseis de admoestar com lágrimas a cada um. De ninguém cobicei prata e nem ouro, tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto com todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele diz, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Irmãos, aqui Paulo ele estava se despedindo. Ele falava com o povo porque ele sabia que ele não ia mais ver aquele pessoal, porque já havia vindo profecias que ele não ia voltar, né? Então ele está falando para o pessoal, ele fez um relatório. Olha, eu preguei, eu ministrei, eu ensinei, eu orei, eu fui em casa, mas cuidado, porque vai vir lobos, vai vir pessoas querendo roubar tudo aquilo que eu fiz com vocês. Estejam espertos, não deixa. E ele estava admoestando o pessoal, estava ensinando. Então ele chama o pessoal ali para a praia. Eu já comecei a imaginar. Ele vai orando um pelos outros. E ele vai ali, eu fico imaginando, Paulo, ora por mim. Paulo, eu estou fraco na fé antes de você ir, ora por mim, Paulo. Paulo, eu estou enfermo, Paulo, eu preciso de oração, Paulo. Paulo, olha, eu estou quase caindo, Paulo, ora por mim. Paulo, ele vai orando, mas chega na vez dele, aí Paulo fala assim, pessoal, ora agora por mim, eu também preciso de oração. Paulo pedindo oração. E aqui há um ensinamento sobre isso. Nós precisamos uns cobrir uns aos outros em oração. Nós precisamos estar sempre em intercessão uns pelos outros. Ninguém pode ficar sem cobertura de oração. Todos nós, não tem um melhor que o outro não, irmão. Todos nós precisamos estar cobertos em oração. Não ande nunca sem oração. Está no louvor, coberto de oração. Está pregando, coberto de oração. Está dançando, adorando, coberto de oração. Vai viajar, irmãos, cobertos de oração. Irmãos, todas as coisas têm que estar cobertas de oração. Se até aqui vocês ou alguém, eu não sei, não teve essa percepção, irmãos, a partir de hoje nós já sabemos, tudo tem que ser coberto de oração. Não dá um passo sem estar de oração. Vai fechar alguma coisa? Cobertos de oração. Paulo fez isso. Paulo nos ensinou isso, né? E ali, eu fiquei até imaginando a cena, irmãos, confesso, eu imaginei no Titanic, verdade, o lencinho das pessoas, adeus, Paulo, oh, Paulo, chorando, uma cena muito bonita, irmãos, é verdade, porque eles amavam Paulo ia fazer falta, eu falei, nossa, Jesus, que bonito, né? A pessoa, né? É muito bonito tudo isso, né? Então, fica essa questão. Aí, né, Paulo e Silas, né, naquela situação, eles estão presos, também me chamou muita atenção, porque quando eles estavam presos, irmãos, Paulo e Silas, eles cantavam, né, a palavra eles relatam, eles cantavam,
depois que eles foram embora, né, eles foram presos, eles cantavam, eles adoravam, eles oraram com certeza, e eu acredito muito que eles oravam muito ali naquele lugar, e eles ali orando, aquelas pessoas pedindo oração para eles, eu comecei a imaginar também essa hora, porque quando nós vamos fazer visita em hospital, quem já foi aqui sabe, os tempos mudam, mas as maneiras, eu acredito que não, de você orar, as pessoas pedirem, porque as pessoas são as mesmas carências, os mesmos receios, os mesmos medos, as mesmas vontades, o Espírito clama a Deus. Então quando você vai no hospital, tem as duas camas ali, né? E ali tá lá o que você foi visitar, e você começa a falar, olha, vai dar certo em nome de Jesus. É verdade isso, claro que vai dar certo. Você está ali professando a fé, falando da palavra de Deus, e aí você vai começar a orar, lá o irmão, ora por mim sim, eu aceito, e você vai orar. E aí você ora, e tem um outro lá do canto. E aí ele fala assim depois, acontece, irmão, é verdade. Aí ora por mim também, você pode orar por mim? Aí você vai lá e ora para a pessoa também, porque ela quer oração, e na prisão não é diferente, ela quer. Aí você está orando para aquele, tem aquele lá do canto que é mais duro e está morrendo de vontade de pedir oração, mas não pede. Aí você olha para a cara de pidão dele lá, né, você fica com dó, e você vai lá, você quer que eu ore para você também? Tem uns que não aceitam, tem uns que, vai, ora, morrendo de vontade. Aí você vai lá e ora, vontade de não orar, mas aí você ora para ele, né? Então lá na prisão não era diferente, aquelas pessoas queriam oração, irmãos, né? E eles cantavam e oravam para aquelas pessoas, eles não se limitavam. E eu comecei a pensar, eles estavam feridos, eles estavam com muitas feridas, tinham apanhado, chicoteados, estavam presos, mão presas, pé presos, eles estavam toda daquela forma, mas eles cantavam e oravam para aquelas pessoas. Quantos de nós estamos aqui livres, mas estamos presos, estamos cativos, não em Cristo, estamos cativos em outras situações e achamos que não podemos orar e interceder. Quantas pessoas lá fora estão realmente cativas, achando que estão livres? Paulo, ele estava preso, mas ele entendeu que ele, espiritualmente falando, estava muito livre, ele estava em outra dimensão, ele estava adorando, ele estava orando para um, orando para outro, para a família de um, para a família de outro, adorando, ele estava livre, irmãos. Presos ali, ele entendia que o diabo, olha, diabo, você pode me prender, os seus exércitos malignos podem me prender, mas eu estou livre em Cristo Jesus. Eu vou orar para o fulano, eu vou orar para o ciclano, eu vou clamar e o Senhor vai responder. E ele orava, irmãos. Irmãos, nós temos que entender essa essência. Nós podemos sim passar por problemas, nós passamos, irmãos, assim como Paulo estava preso lá, mas e a nossa mente, onde que a nossa cabeça está? Onde que nossos pensamentos têm que estar, irmãos? Aqui presos em circunstâncias? As circunstâncias têm sim, mas nós temos que pensar como Paulo estava, nós temos que ser diferente, ter esse diferencial nas nossas orações, temos que ter esse diferencial, irmãos, quando estamos aqui adorando. Como eu falei de chamado, cada um tem o seu chamado, um ora, um prega, o outro louva. Cada um tem o seu chamado em Cristo Jesus. E quando estamos adorando aqui, nós temos poder para também quebrar os grilhões, quebrar cativeiros, libertar pessoas. E aí, irmãos? Como? Oração também, porque só adorar não vai, tem que orar. Senhor, hoje eu vou pisar aqui no seu altar, Senhor Jesus. Eu vou no seu altar, não pode ser de qualquer jeito. Eu estou aqui, não posso ser de qualquer jeito, irmãos. Não pode, senão paga um preço caro. Antes de finalizar, eu preciso contar 2 testemunhos. Só que eu tenho que encenar. Irmãos. Acho que 2 anos ou 1 ano e meio atrás teve aquele evento de casais lá em casa, né? Foi 2 anos? Dos líderes lá. 2 anos. Eu tinha 2 coelhos. Era o Zezinho e o Xandélio. Quem chama Zezinho me perdoa, mas era porque eu amava muito ele, né? O Zezinho. E aí os irmãos,
Nós esquecemos os bichinhos, irmãos, lá no fundo. E aí eu fui dormir, o irmão foi embora, a gente foi dormir, às 10 horas da manhã eu acordei, tem que dar comida pro Zezinho, água para ele e pro Xandele. E eles não podem tomar sol, porque dá insolação neles, não pode de jeito nenhum, é uma regra isso, a gente sabe, a gente cria. E aí, irmãos, quando eu saio e avisto a gaiola, o Zezinho já tinha partido dessa. Aí eu dou um grito, Isaac, corre aqui, Isaac vem igual um doido. E o Zezinho morreu, e o Xandele estava assim, moribundinho. Quando eles morrem, irmãos, as perninhas dele ficam assim, ó. É sério. A perninha dele, do Xandele, estava assim, ó, quase assim. Aí eu corri lá, peguei o Xandele e levei lá para o meu quarto. Jogamos água, né, Isaac? Jogamos água no Xandele. E, meu Deus, eu fui orando, chorando, chamei o Isaac, nós ali tentando, e ele já estava quase durinho, assim, quase estava morto, de repente. Aí não, eu falei, Isaac, aí eu lembrei, lembra da pastora Silvia? Nós fomos no seminário dela e ela contou aquele testemunho que o cachorro dela tinha ressuscitado. Aí eu falei, Isaac, o testemunho da pastora Silvia. Vamos orar. Aí o Isaac orou um pouco, aí eu orei um pouco e eu colocava, assim, eu colocava a mão na cabeça dele, durinha, e o pezinho dele indo. E eu falei, Jesus, aí eu comecei a orar. Sério, irmãos, é engraçado, mas foi de verdade. Aí eu pus assim a mão na cabecinha dele e falei, Senhor Jesus, não permita que o Xandele vá embora, Senhor Jesus, que ele morra, porque não é culpa dele, não é a hora dele, Senhor Jesus, é minha culpa, não era para ele ter morrido, Senhor. E aí, de repente, ele ficou duro de uma vez. Aí eu comecei a chorar. Não é, Isaac? Foi, gente, foi, é verdade, foi mesmo. Aí, irmãos, de repente, eu comecei a falar, meu Deus, o Xandele não pode morrer. E a gente começou ali, né, Isaac, nós dois ali, velando o pobre. E de repente, irmão, o Xandele, diante de Deus, fez assim, ó. Fez, irmão. Fez. Ele deu um espirro e não fez, Isaac? Fez. E aí, irmãos, ele ressuscitou. E aí ele ficou assim, ficou dando uns tremeliques, irmãos. E sabe, você tinha que ver. E nós começamos a glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós começamos a chorar ali. E o Xandele ficou sendo o príncipezinho da casa. Nós amamos o Xandele, né, Isaac? E ele foi embora depois. Nós não sabíamos, cadê esse bicho? Foi embora, ingrato. Foi embora depois. Nós procuramos esse bicho até hoje e ele sumiu. Mas nós vimos, irmão, a glória de Deus ser manifestada na vida do Xandele, sim. E depois nós fui procurar na palavra de Deus, irmãos. Até as criações clamam para ver a glória do Senhor ser manifestada. Está na Bíblia, irmãos. Está lá, está lá. E o Xandele, ele viu a glória do Senhor também ser manifestada na glória dele. Esse é um testemunho de outro, mas isso daqui é muito especial para nós, porque, gente, ele era muito lindo, né? Mas, amém. O segundo, terminando, irmãos, o segundo é de um testemunho, porque sobre a intercessão, hoje eu estou à frente da intercessão, mas eu não gostava muito desse negócio de intercessão. Porque o Isaac, ele já orava com a Marlene, com a Janaína, elas eram mais à frente disso, e ele sempre me convidava, e falava, não, vamos. E eu orava, ficava no meu canto, tímida ali, orando, amém, glória a Deus, aleluia, e nessas situações. E um dia, orando em casa, eu orava em casa, ficava lá no meu quarto orando, e eu estava orando, Jesus, abençoa, né, Senhor Jesus, fulana, ciclana, a igreja, minha família. E de repente eu sentei e fiquei assim, quieta, a memória indo. E de repente, mas hoje eu entendo que não foi uma coisa assim, a memória indo. O Senhor, o Espírito Santo, irmãos, me levou quando eu tinha 7 anos de idade. A Renata, ela vai lembrar disso. Ela vai lembrar, e não vale chorar porque ela é chorona. Talvez ela não lembre, irmãos, porque ela é mais velha que eu, mas eu vou fazer uma forcinha para ela lembrar. E o Senhor Jesus me levou lá, nós morávamos no Ipiranga, ali na Porto Seguro. Meu pai, ele trabalhava lá na Avenida Independência, no Pão de Açúcar. E sempre que chovia muito forte, nós escutávamos muitos trovões, a chuva. E eu achava que era porque era mais forte naquela época, mas hoje eu entendo que não. É porque a nossa casa, a casa da minha avó, era telhinha
eu não sei falar o nome da telha, era uma telha de barrinho, sabe? É uma telha de barrinho e o muro da casa, assim, as paredes, ela era bem mais fina. Era bem simples a casa. Então, quando chovia, a minha avó e minha mãe, elas iam tampando tudo. A gente respeitava muito a chuva. Então, nós sentávamos num sofazinho que tinha lá, né, esperando a chuva passar. E minha mãe, dava a hora do meu pai sair do serviço, 8h30, 9h da noite, ela ficava com medo. Aí ela falava assim, ai meu Deus, coitado do Bar. Meu pai chama Sebastião, ela chamava ele de Bar. Até hoje. Ai, coitado do Bar. Ai, estou preocupada porque não sei o que. E aquilo ia me dando uma angústia. Eu sentia essa angústia naquela tarde que eu estava orando. E me dando uma angústia, vendo minha mãe falando daquele jeito, eu corria lá no quarto, escondido, porque eu era tímida, eu morria de vergonha. E nós já íamos na igreja, minha mãe ia na igreja naquela época, levava a gente. E aí eu ia lá para o quarto correndo assim, e falava assim, na guarda-avó: Senhor Jesus, guarda meu pai, tem misericórdia dele, não sei o que, deixa ele morrer não. E ficava lá orando. Eu via essa cena acontecer. Aí eu corria lá de novo, sentava no meio delas, como se nada tivesse acontecido, ficava lá, angustiada. Aí, irmãos, quando é que não tem aqui para eu mostrar para os irmãos? Quando a corrente do portão azulzinho, de gradinha, fazia aquele barulhinho, era o meu pai. Aí eu corria lá de novo no quarto. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Ele chegou e eu corria lá de novo, como se nada tivesse acontecido. Aí o Senhor Jesus falou assim para mim, o Espírito Santo: quantas vezes seu pai foi livrado pelas suas orações? Aquele dia, eu estava orando, irmãos. Aí eu falei, tá bom, Espírito Santo, entendi. Mas eu era só uma criança, viu? Eu falei para ele desse jeito. Aí eu fui lá no Isaac e falei assim, Isaac, vamos assumir a intercessão da igreja? Eu nunca falei isso para ele, claro. Tem coisa que a gente quer só nós e o Espírito Santo. Aí eu peguei e falei para o Isaac, aí ele falou assim, vamos orar. Eu falei, eu já orei, ora você, eu falei para ele. Aí depois nós procuramos os pastores e se a gente podia assumir a intercessão. Porque eu entendi que era para nós assumirmos a intercessão. E depois daquele dia, né, a gente foi bênção, muitas coisas têm acontecido através da oração. E eu não queria, né, eu achava que não era para mim. Mas o Senhor, Ele vem na nossa mente. O Espírito Santo, Ele é inteligente, irmãos. Ele vem aqui, no coco, Ele vem falar para nós aqui, Ele vai trazendo situações que muitas das vezes nós achamos que é algo que é bobo, e não é. Ele vai trazendo na nossa memória. Então, às vezes nós achamos que o Senhor não tem nada para nós. Mas você vai me usar em quê, Senhor Jesus? E Ele tem algo para usar. Ele tem algo para você, específico para cada um de nós. Ele tem, irmãos, o Espírito Santo Ele tem, Ele quer trazer a sua memória, Ele quer falar com cada um de nós. Não aceite pensamentos que eu não tenho nada para mim, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, porque tem, Ele vai falar. Ele vai falar, talvez vai ser na dança, talvez vai ser na oração, talvez vai ser na guerra, talvez eu não sei, porque eu não sou o Espírito Santo. Eu só estou contando um testemunho aqui, que eu era apenas uma criança, e o Senhor Ele já falava na oração comigo. E talvez é na oração que Ele vai falar com você. Eu gosto muito de guerra. E um dia estava tendo um seminário aqui do pastor Jair, e eu, depois do culto do seminário, eu falei, pastor, ora por mim, porque eu quero isso, eu quero ver pessoas sendo libertas da mão de Satanás. E ele derramou e falou, você quer mesmo? Eu vou orar por você, então ora. E eu tenho buscado por isso também, irmãos. Então, às vezes, vai vir se despertar, e às vezes você vai ter que buscar para o Senhor. Buscar para o Senhor, para você orar, para alguém orar, e o Senhor derramar isso também na sua vida e destravar. Amém? Então eu peço para que os irmãos fiquem em pé, para nós orar, para finalizar.